Vamos lá para mais uma aula de arte falando sobre o surrealismo. Então, bom dia, turma. Abro a apostila de vocês na página 25 e vamos também estar trabalhando as páginas 26, 27 e 28. E assim nós finalizamos esse conteúdo referente ao segundo bimestre que vem falando sobre o surrealismo. E hoje nós vamos dar ênfase a uma artista que talvez muitos de vocês já conhecem e que também se destaca no surrealismo, né? Que é a Frida Kahlo. Para iniciar, eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura que eu vou estar lendo para vocês agora, né? O que disse Brito em 1938 ao conhecer a obra de Frida, a qual nós vamos estar fazendo uma leitura já em seguida, né? A leitura desta obra para que possamos entender ela. Quais não foram a minha surpresa e minha alegria ao descobrir, chegando à cidade do México, que sua obra, concebida em completa ignorância das razões que puderam fazer agir meus amigos e eu, florescia com suas últimas telas em pleno surrealismo. A arte de Frida Kahlo é um laço de fita em torno de uma bomba. É bem profundo, né? Essa fala de Brito, tá? Na página 25, vocês têm essa obra. Então, para que nós possamos entender uma obra de arte, como que eu vou saber o que ela diz? O nome dela nós já sabemos, né? O que a água me deu. Então, é um quadro muito rico em detalhes e que junta uma série de recordações através desse desenho. Então, para mim estar fazendo a leitura, para mim descobrir o que é essa obra, ela fala, o que ela quer representar através desse desenho, eu preciso analisar todos os detalhes que nela contém, né? Então, eu preciso ver assim cuidadosamente para me entender, porque se eu olho de imediato, eu tenho uma interpretação, né? Nossa, o que é isso, o que é aquilo? Mas quando eu começo a fazer uma análise do contexto dela, de todos os detalhes, a minha visão é completamente outra. Então, acompanhem comigo, tá? Na apostila de vocês tem essa mesma obra, ela tá um pouquinho mais escura. Então, nós vamos iniciar fazendo a leitura com alguns detalhes, né, que estão presentes nessa obra. Então, aqui, né, nosso primeiro detalhe que vamos fazer a leitura é esse aqui, né, que aqui nessa pintura, ao realizar ela, né, como um significado para o artista, retratou uma veia retorcida, sai do ralo e derrama sangue na água, ó, saindo e derramando sangue na água. Interessante, né? Aqui são outros detalhes que vocês podem estar observando, né, até na apostila de vocês, que é um desfile de insetos, né? Uma cobra e uma bailarina sobre a corda bamba. Quando criança, Frida, né, artista, né, ela gostava de coletar insetos e plantas raras. E depois ela pesquisava sobre eles e os analisava no microscópio. Que interessante, olha aqui, ainda desce aqui esse desfile desses insetos, tá? Então, continua fazendo esse trabalho. Aqui, né, trabalho não, continua fazendo essa interpretação da obra dela. Aqui, vocês podem estar observando, né, e é evidente aqui que é os pés, né? Então, os pés, eles aparecem duplicado, ele bate o reflexo, então aqui é a parte de cima, mas o reflexo está embaixo, então ele parece duplicado por causa desse reflexo. E o dedão, aqui, observe, do pé direito, ele parece machucado,
E Frida teve que amputar os dedos dos pés e depois a parte da perna na vida real. Triste, né? E o artista conseguiu retratar essa imagem aqui. Aqui, tá? Vocês estão observando, né? E aqui a gente consegue identificar bem que é um prédio, né? É o prédio Ímperis sendo derretido pelo vulcão. Ícones estadunidense e mexicano, respectivamente, eles representam o período em que o artista vivia nos Estados Unidos, mas sentia muita falta da sua terra natal, tá? Então, vocês conseguiram ver bem, né? Aqui, vocês verem o quê? Uma figura de um esqueleto, né? Um esqueleto muito presente na cultura mexicana. É uma lembrança que todos morreremos um dia, nessa relação que foi feito, né? E aqui, né, todos conseguem fazer análise, né, que é figura de um casal, e esse casal são os pais de Frida, né? Aqui não está aparecendo bem, mas se você pesquisar na internet ou até mesmo na tua apostila, você vai conseguir visualizar melhor, tá? Aqui na boca de Frida, aparece com um pernilongo gigante, tá? Então, aqui é um pernilongo. E aqui, essa imagem que está retratada, é um traje típico dos nativos mexicanos. Então, eles eram muito usados por Frida em seu dia a dia. E a artista, ela também chegou a ser capa da revista de moda francesa. E por conta de sua maneira muito particular de se vestir, né? Então, é uma das características da artista também, que ela tinha sua característica própria de se vestir. Na página 26, ele vai falar sobre a biografia. Biografias são a vida e as obras de Frida, né? Na página 26 e 27. Então, eu vou colocar um videozinho agora para vocês assistirem, para entenderem a página 26 e a página 27. Então, vamos lá. Tudo o que você sabe sobre Frida Kahlo pode não ser a única história a ser contada. Ao contrário do que se imagina, sua vida e obra não se resumem ao sofrimento, angústia, dor e solidão. Frida viveu intensamente, colorindo a dor em uma paleta de cores própria. A vida atravessada pela tristeza, poliomielite, acidente de bonde, corpo frágil, diversos abortos e pela condição feminina é tema recorrente de sua obra. Seus inúmeros autorretratos desnudam um campo de batalha diante de seus olhos fixos, que encaram cada pessoa que se depara com suas pinturas. Enquanto o pintor Diego Rivera, com quem se casou em 1929, retratou o universo macrosocial dos grandes fatos históricos, Frida pintou o microsocial. Nascida no dia 6 de julho de 1907, na Cidade do México, Madalena Carmen Frieda Kahlo Calderón é a terceira filha do fotógrafo alemão Guillermo Kahlo e da mexicana de Oaxaca, Matilde González de Calderón. Frida iniciou os estudos em escola alemã e foi uma das 35 mulheres a ingressar na Escola Preparatória Nacional do México, onde começou sua militância política. Anos mais tarde, se tornaria membro do Partido Comunista e abrigaria Leon Trotsky, um dos principais líderes da Revolução Russa. Um acidente de bonde na juventude e 9 meses de cama a fazem encontrar na pintura sua forma de expressão. Desafiando a descrição e os limites impostos à mulher, Frida retrata seu sofrimento e vulnerabilidade à semelhança dos ex-votos que colecionava, fazendo deles uma ferramenta para exorcizar a dor.
Considerada surrealista em sua época, a pintora sempre negou tal afirmação. Frida não retrata sonhos, e sim seu universo interior, a realidade feminina e a cultura mexicana. Ao congregar o mítico e o real, Frida se aproxima do realismo mágico emergente na América Latina durante o século XX. Suas obras, repletas de imagens pré-colombianas, caveiras, terra e céu, sol e lua, traduzem os simbolismos desse universo, que em A Verdadeira Frida se mostra tão absurdo quanto impossível. Mais de 60 anos após sua morte, sua imagem se torna ícone pop e símbolo do feminismo em todo o mundo. Assim como você, Frida também tinha um diário, né? Ela fazia esses registros dela. E ela começou a escrever em 1942, aos 35 anos. E acredita-se que que ela fez esse diário até o ano de sua morte, que foi em 1954. E nesse diário, ou seja, nesse caderno, né? Ela registrava os acontecimentos do seu dia a dia e refletia sobre aspectos de sua infância e adolescência. Ela fazia isso por escrito, mas também por meio de desenhos e pinturas. Então, ela registrava através de suas obras que se transformavam em telas. E hoje em dia, né, esse diário é um importante documento para entender melhor a vida e a obra, né, dessa artista, né? Então, através desse diário que ela estava fazendo o seu registro e refletia as suas obras de arte. E os surrealistas também, eles costumavam organizar exposições bem diferentes para os seus trabalhos, né? Eles preparavam o espaço de uma forma nada convencional, né? Aqui tem um relato na apostila de vocês na página 27 que vai falar sobre a descrição, né, como que era realizada essa exposição. Então, ao chegar à exposição surrealista internacional de 1938, o espectador era confrontado com um táxi chuvoso de Dalí, né, de Salvador Dalí, que também é surrealista, e 2 manequins. Um deles com a cabeça de um tubarão, apareciam sentados dentro de um táxi que era continuamente atingido por torrenciais jatos de água. E os manequins, eles ficavam em meias folhagens, onde alimentavam enormes caracóis. Em seguida, os visitantes passavam por um corredor de manequins surreais até o saguão central. E o chão, ele era coberto por um tapete de folhas. Os visitantes ganhavam tochas para iluminar o caminho em meio ao ambiente semi-escuro. Né? Em busca das obras expostas, eles eram obrigados a participar da encenação, tornando-se cúmplices da empreitada surrealista. Então, se nós vamos fazer uma exposição, por exemplo, né, nós temos que pensar em todos os detalhes. Se ela é surrealista, eu tenho que estar retratando os artistas da época, as pinturas, como que eu vou explicar, né, qual aluno vai falar isso, a minha obra vai ter o que? Vai ter uma descrição, como que nós fizemos a leitura na primeira, de que forma que vai acontecer essa exposição, né? Então, você já conhecem várias exposições que são realizadas no colégio, né? Que a gente segue um roteiro para você fazer a leitura, né? Vai começar da primeira e vai para a última, vai estar observando. E quando a gente vai visitar uma exposição, a gente tem que pensar que nós vamos observar. Então, nós vamos observar num contexto. Nós temos que ser observadores críticos e realistas, né? Nós temos que ver a obra é de tal época, de tal ano aconteceu o que? Está relacionada com o que? Por quê? Não só olhar por olhar. Se a gente for olhar por olhar, você não vai compreender. E o sentido da obra é compreender. Que tal se a gente fizesse uma exposição, por exemplo, no Colégio do Cadáver que vocês construíram? Né? Ninguém ia saber lá que a gente construiu com aqueles animais que foram sugeridos.
Eles iam começar a analisar, porque ninguém desenhou igual, cada um desenhou o seu, desenhou de uma forma diferente, então eles iam fazer uma análise, iam fazer um contexto para tentar chegar próximo ao nome do animal. Agora, abra a apostila de vocês na página 28, que vocês têm 2 questões para estarem resolvendo e enviar a foto para mim no grupo, tá? Então, a primeira é ler este poema de Paulo Leminski. Podem ficar com a realidade, esse baixo astral, em que tudo entra pelo cano. Eu quero viver de verdade, eu fico com um cinema americano. Então, vocês vão estar... esse poema, né, ele retrata a realidade como algo triste, né, em que tudo entra pelo cano. Uma interpretação possível é que o melhor seria se a vida fosse um filme americano, né, daqueles produzidos em Hollywood, né, em que na maioria das vezes tudo termina bem. Que maravilha, né? E o mundo do cinema, assim como os 2 sonhos, é governado por leis diferentes das do mundo real. Nesses universos, um leão pode sair de um guarda-roupa, um formigueiro brotar da palma da mão e um prédio emergir de um vulcão. Situações como essas puderam ser vistas por você na arte surrealista? Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Lembrando que as obras, né, surrealistas inspiravam-se apenas nos sonhos que eles tinham? Claro que não, nós vimos que elas vão além, né? Então havia vários métodos que buscavam sondar o inconsciente para levantar o material para os trabalhos dos artistas, né? Por exemplo, os de escrita, pintura, desenho, né? Desenho automático, jogos, por exemplo, cadáver delicado, né? Vocês estavam inspirados? Já sabiam que vocês iam fazer essa atividade? Não sabiam, né? Vocês sabiam, vocês ouviram falar cadáver delicado, mas como ia ser essa obra? Depois que eu acabei orientando vocês fizeram, né? Mas vocês não tinham certeza do que vocês estariam fazendo, que animal vocês iriam desenhar. E a questão número 2 é sobre o movimento surrealista, né? Então, lembrando que é possível dizer que os artistas do movimento, eles buscavam novas formas de enxergar o mundo, que não fossem apenas racionais. E também o surrealismo reuniu artistas de diversas linguagens, como a poesia, o cinema, o teatro e a fotografia. Então, são essas 2 questões. A tia fez uma leitura, deu a resposta está correta, é só vocês responderem certinho, tá bom? Então, Itavuana, nossa aula por hoje é só, finalizamos a nossa apostila de arte. Quem não completou a apostila, completa, por favor. Se tiver dúvida, tem 1 semana para me chamar, porque semana que vem vocês vão estar entregando a apostila de vocês no colégio, tá? E eu quero a apostila assim que a tia só olhe na apostila e atribua notinha, que vocês assim respondam e tirem as dúvidas antes, tá? Se você tem alguma dúvida em relação a alguma questão, algum conteúdo, mande uma mensagem para a tia, que eu vou estar ajudando vocês. E já aproveito para falar, a nossa próxima aula vai ser super legal, bem criativa. Tá bom, turma linda? Um bom final de semana para vocês. Aproveitem, se divirtam, curtam a família. E não esqueçam de mandar foto para a tia da página 22, respondendo as 2 questões. Um beijo, pessoal!